Alô, meus amigos, bem, estamos aqui mais um vídeo do nosso curso Renewing Minds. Nós estamos aqui nessa sessão onde diz, esse mundo é regido por leis. E nós vamos estar falando da segunda lei que a gente quer compartilhar com vocês. E a segunda lei é o seguinte, o poder de controlar a sua mente e direcionar para aquilo que você deseja é maior do que a pobreza, do que a falta de estudo e maior do que os seus medos. Quer dizer, se a gente entender que a gente tem o poder de controlar a nossa mente e direcionar para aquilo que a gente deseja trazer à vida, né? Para aquilo que a gente deseja na nossa vida, né? E trazer à vida aquilo, os sonhos que a gente tem, né? Se a gente entender isso, né? A gente vai perceber que é maior do que a pobreza. Porque quando você tem essa capacidade de controlar, de ter esse autocontrole, né, e de controlar a sua mente, seus pensamentos, a maneira como você vive, né, você vai perceber que a pobreza ou a falta de recursos não vai te impedir de crescer, né, você vai perceber que a falta de estudo, né, de você não ter um diploma, isso não vai te impedir de vencer, né, e você vai perceber que isso é maior do que os seus medos, do que os seus próprios medos. Né? E a gente tem que começar a entender, né, que em 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então quer dizer, tudo depende de nós, sabe? Deus ele já criou a nós como imagem e semelhança dele, ele já deu o Espírito Santo dele para nós, né, para dar direção para a nossa vida, e nós sabemos o que nós temos que fazer, já está dentro de nós. Agora a gente precisa dominar, controlar a nossa mente, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Né? Não é o fulano que fez alguma coisa para você, não é a sua situação, não é o seu trabalho, não é o seu amigo de trabalho, não é a sua falta de estudo, não é nada disso. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, os nossos medos, né? A nossa falta de entendimento de quem nós somos realmente, né? Então eu e você, a gente precisa entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou para poder dominar sobre a terra, subjugar sobre a terra todas as coisas que nela existem. Então ele já nos deu essa capacidade, já nos deu esse poder. E em 2 Timóteo 1,7 diz que ele não nos deu espírito de covardia, né? Mas sim espírito de poder. Que poder é esse? É o poder que está em nós, em realmente nós abraçarmos essa identidade. Né? E quando a gente começar, e é isso que eu quero ensinar para vocês aqui nesse curso, né? É que a gente vai aprender o quê? A controlar a nossa mente, a maneira como a gente pensa, as expectativas que a gente tem na vida, os nossos medos, tudo isso, né? Para a gente poder direcionar para aquilo que a gente deseja. Para aquilo que a gente deseja ser, para aquilo que a gente deseja conquistar, para aquilo que a gente deseja fazer durante a nossa vida, nossa estadia aqui nesse lugar, né? Então a gente tem que entender essas coisas, né? Primeiro, que a gente tem que entender é que Deus ele nos criou imagem e semelhança para subjugar e dominar sobre a terra. Então ele nos criou para isso. Nós somos criativos, nós temos a capacidade de criar coisas, de trazer coisas à vida, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente entender que essas coisas só vão acontecer quando nós estivermos vivendo de acordo com os princípios e a palavra de Deus. Né? E aí, quando a gente começar a entender que a gente só vai ter sucesso, conquistar as coisas que a gente deseja, quando a gente caminhar de acordo com a palavra de Deus, aí a gente vai começar a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? Em relação a perdoar as pessoas, né? Em relação a como a gente vai viver o nosso dia a dia. Então a gente tem que começar a entender essas coisas, né? Que a gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus, né? E além disso, Deus nos criou para ser bênção, né? Ele vai nos abençoar, as coisas vão acontecer na nossa vida, mas também não é para reter em nós. Não, é para nós termos canal de bênção na vida das pessoas, para que o reino de Deus seja constituído na onde você está, onde você chegar, as pessoas perceberem que algo diferente existe em você,
né? Mas isso só vai acontecer, todas essas coisas só vão acontecer quando a gente entender que a gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus, os princípios dele, quando a gente entender que a gente tem que ser canal de bênção, não é para reter, é para a gente ser canal de bênção, né? E assim a gente vai viver o melhor de Deus, né? E quando a gente entender que a gente precisa controlar os nossos pensamentos e direcioná-los para aquilo que, né, que a gente quer trazer à vida. Joia? Então vamos para o nosso próximo vídeo e até daqui a pouco.